é a principal questão, né? De tudo, né? A gente tem que entender o início da questão, o que é a cor. Para começar, eu coloquei essa foto aqui, linda, né? Que eu capturei da internet. E a cor é exatamente isso, luz, né? Luz, no caso do arco-íris, ela entra dentro da partícula, né, de água, e a incidência do sol faz com que apareça, a gente perceba a cor, né? Porque a cor nada mais é do que luz, né? E quando ela está dentro de uma gotícula de água, né? As águas que ficam suspensas, isso acontece muito em regiões que tem queda d'água ou quando chove e começa a aparecer o sol, né? A gente vê aquela partícula em suspensão dependendo da posição. Se a gente está de costas, o sol está aqui nas nossas costas, a gente consegue ver o arco-íris. Se ao contrário, não consegue. Porque quando o sol está incidindo, a gente está olhando na mesma direção das partículas suspensas. E aí sim a gente consegue ver o arco-íris. Né? Então, sempre que tiver uma chuva e estiver começando a sol, né, às vezes fim de tarde, tenta se posicionar do outro lado e certamente vai ter um arco-íris ali, né? Principalmente dia que tá aquela temporal, né, aquela trovoada grande, né, que fica aquela nuvem grande pesada, fica muitas nuvens assim, em suspensão, né, muitas partículas de suspensão. E aí eu coloco aqui, para quem é mais velho, né, lembra do disco do Pink Floyd, né, The Time, até esqueci o nome, The Side of the Moon, né, do outro Side of the Moon. O que que é essa imagem, né? Essa imagem é um experimento que foi feito em 1600 e alguma coisa, eu nem me lembro bem exata a data, por Isaac Newton, né? Ele consegue, com essa forma de prisma polido, fazer a decomposição da luz. Nada mais é do que a luz que ela entra nesse prisma, é um prisma, né? Em terceira dimensão, a gente representa ele assim, numa dimensão, mas era uma pirâmide mesmo, né? De vidro, e ele consegue incidir a luz e ela, através do prisma, ela passa para o outro lado. Só que como ela passa para o outro lado, ela se decompõe em cores, né? Se decompõe em ondas, se decompõe em luz que forma uma única luz, que é a luz branca. Né? A luz branca nada mais é que a soma de todas essas cores. Né? Ela não está sozinha, a luz branca não está sozinha, ela é a soma dessas todas as cores. E por que que ela acontece isso quando ela entra no prisma? Né? Aí a gente tem que entender um pouquinho de física. Né? A onda entra e reflete, né? Quando a gente coloca uma pedrinha num copo, numa água, no rio, né? É bom lembrar, né? Quando tem aquela que joga no rio, né? Que sai aquelas ondinhas assim, né? Uma ondinha vai aumentando. E quando ela bate na borda, ela volta e vai se juntando e ela vai se dividindo, né? São ondas em movimento. A luz é onda em movimento, o tempo todo é em movimento. Nunca está parado, nunca está estático. Né? E quando ela faz isso, na borda que ela faz, como ela tem comprimentos de ondas diferentes, ela toma direções diferentes. E por isso ela aparece assim em várias cores, né? Ela aparece na pureza da sua forma, vamos dizer assim, né? E depois ele consegue fazer esse experimento separando uma de cada vez, né? Uma cor de cada vez, de tal forma que uma incide e a outra reflete. E aí ele consegue separar uma cor de cada vez, e nesse estudo vão medindo o tamanho das cores, né? O tamanho das ondas de cada cor. Então é física pura, né? Essa foto eu capturei, ainda está em experimento, um estudo, né? Muito ampliado, mas é a foto da onda da luz, da onda da cor, né? E aí a gente vê todas as cores, né? A luz branca é a foto da luz branca, da onda, né? Pura física, né? É lindo isso, eu acho fantástico, né? Não sei se todo mundo é apaixonado como eu, mas ela é linda mesmo, né? Então aí você vê as cores.
O que acontece com o amarelo? Ele fica dançando para um lado para o outro, então ele fica mais no laranja, mais no verde. Ele vai se misturando, né? Ele não fica puro o tempo todo. Então, quando a gente vê o arco-íris, né? Por isso eu digo que a gente não enxerga as cores no escuro, porque a gente precisa da luz. Deixa eu voltar lá. É a primeira. Bem, deixa eu seguir, depois eu volto de novo. Aqui, ó, quando eu tenho a incidência da luz, para a gente poder enxergar a luz, vamos voltar lá de novo. O nosso olho é preparado, né, para receber. Esse aqui é um desenho muito sintético, né, do esquema do olho. E nós temos células fotorreceptoras que elas ficam aqui na retina. Elas captam essa luz que entra, né, de uma certa direção, né, e a luz que reflete com uma outra imagem, né, uma luz entra. Essa inclinação, esse ângulo de incidência, aí tem que ser exatamente o que reflete na superfície no nosso olho. Então, por isso que às vezes a gente vê uma cor na frente é de um jeito, mas se a gente olha pela lateral, a gente percebe essa cor diferente. Justamente por causa dessa incidência da questão do ângulo, né, de visão que a gente tem, né? Então, esse ângulo é que faz a gente perceber tonalidades diferentes da mesma cor, né, em função da luz. Então, para a gente enxergar, essa luz entra na nossa visão, passa por essas células fotorreceptoras, né, vamos dizer assim. Elas codificam, elas fazem uma combinação ali da luz que está entrando, né? Por isso que a gente consegue ver laranja, ver todas as outras cores, não ver só porque a cor primária luz, a gente tem só o verde, o vermelho e o azul. E aí essa mistura de cores, ele consegue definir qual é a cor, manda essa informação para o nosso cérebro, ele lê e a gente tem essa resposta. Essa resposta a gente tem porque é uma memória que já foi estabelecida e, e nos informa, né, que uma cor é amarela, vermelha, foi nomeada, vamos dizer assim, né? A cor foi nomeada e a gente tem essa memória. Então tá, aí a gente tem essa informação de qual é a cor, né? Se é vermelho, se é azul, se é amarelo. E aí a gente tem essa informação já pré-estabelecida na nossa mente, né? E por que que os cegos, eles não veem, mas como é que eles percebem as cores, né? Como eu falei, a cor é luz, a cor é energia, né? A gente só enxerga na presença da luz. O agente físico é a luz para a gente poder enxergar. E ficou aqui, vocês estão conseguindo ver aqui, porque ficou aqui essa tela aqui. Deixa eu ver como é que eu faço para movimentar aqui. Todas essas ondas, né, vamos dizer assim, são ondas eletromagnéticas, são energias, né? Por isso que é tão importante a gente entender porque a cor também é energia. Que a cor é a única onda que a gente tem a percepção, a gente consegue enxergar, consegue perceber. Não é que a gente enxerga, a gente percebe em função de todo esse conjunto que traz da luz que entra na nossa visão e vai até a informação do cérebro, e a gente tem isso. A gente percebe em função da luz, né? Então, todas essas ondas eletromagnéticas, elas têm uma função, elas impactam, né? Se pensar que o universo, e aí a coisa é mais profunda do que a gente imagina, né? Tudo está voltado de energia, né? O tempo todo está completo de energia. 1 centímetro cúbico do universo, ele está carregado de energia o tempo todo, que elas se movimentam, né? Elas interagem, né, com a gente o tempo todo, elas interagem com a natureza, elas interagem com tudo. E as cores da mesma forma, né?
algumas ondas, elas têm uma função que a gente conhece melhor, né? Um raio-x, né? A gente não está vendo a onda, mas sabe que precisa a sala toda ser toda preparada, porque aquela onda ela invade, né? Ela pode ser tóxica se ela é inserida na gente o tempo todo, né? Tanto é que as salas são preparadas, né? Na arquitetura, a gente tem que preparar as salas de forma específica para bloquear aquela onda, né? As outras ondas também, as ondas do rádio, a gente não vê as ondas, mas a gente escuta a música. Então, elas estão presentes aí o tempo todo na atmosfera, né? E aqui a gente tem outra escala, mas essa aqui eu capturei. Esse cara aqui, Nassim Haramein, ele é um físico, né? Não sei por que eu não estudei física antes, né? Porque eu adoro física. E ele fala, foi numa entrevista que ele deu falando do universo, e ele tem essa imagem, eu consegui capturar essa imagem da entrevista dele. Então, aquela coisa que eu falei do amarelo, olha só como a faixa do amarelo é pequenininha, né? Justamente porque ela fica oscilando, né? De um tempo para o outro, uma hora laranja, uma hora verde, né? Ela está ali o tempo todo em movimento. Todas estão em movimento, mas como ela vai se misturando com azul e com vermelho, né? Uma hora ela está misturando com azul, outra hora ela está misturando com vermelho, e nisso ela tem aqui o verde e o azul, que na verdade, como eu falei, a gente tem aqui as três cores primárias, o azul, o vermelho e o amarelo. Não, o azul, verde e o vermelho, né? Porque agora é a confusão de todo mundo, né? As cores primárias são uma, as cores luz de pigmento é uma, as cores primárias luz são outras, né? E aí isso faz uma confusão em todo mundo, né? Na hora de entender essa questão, porque a cor pigmento é a cor que a gente trabalha em função química, né? Foram feitos já vários testes, e cada vez vamos fazendo mais testes, né? Para a gente ter cores, pigmentos, né? Que a gente usa no nosso dia a dia, nas roupas, nas tintas, nas coisas, nas texturas, né? Nas coisas práticas, mas quimicamente elas também estão em movimento. Por isso que tem cores que com o tempo vai desbotando. E o maior desafio das indústrias, né? É como trabalhar essa cor para que ela, quimicamente, ela não se modifica. Porque justamente por todas as cores, energia, elas estão vivas o tempo todo, elas tendem a perder as características iniciais com o tempo, né? E elas vão desbotando, vão se transformando, né? É muito comum ver alguns verdes que vão perdendo a cor, não vai ficando tão verde, né? Outras cores que também vão perdendo as suas propriedades e vão parecendo ser outras cores com o decorrer do tempo, né? Isso é um grande desafio para a parte de indústria, né? Vamos dizer assim. E aqui eu tenho aqui o experimento, né, do prisma, e eu tenho todas essas ondas de eletromagnética, né, todas essas ondas de energia, né? A gente não enxerga todas elas, a gente só enxerga a cor da luz. Só a luz para a gente é perceptível. E ela está numa faixinha aqui, muito pequena aqui, ó. Só essa faixinha aqui são ondas que a gente consegue realmente enxergar. São ondas que a gente consegue perceber. E olha aqui a energia da cor vermelha, como ela é grande, né? E isso é a base que eu digo para a gente poder entender todo o resto, né? Todo o contexto desse impacto que a gente tem com as cores, né? Esse impacto que a gente, o tempo todo a gente está envolvido na cor e da forma que ela pode nos impactar. E quando a gente vê aqui ela tão grande, né? Essa energia tão maior que as outras, a gente consegue entender por que que o vermelho ele tem essa questão simbolicamente, né, de ser uma cor de mais movimento, de ser uma cor mais expansiva, né? E aí tem uma outra parte que depois eu posso falar, né, das simbologias e tudo mais que ela representa, mas no fundo a gente tem que entender
pela essa questão da dimensão mesmo que a energia carrega, né? A própria energia da cor, ela traz essa dimensão maior, e por isso tudo, aí uma coisa está relacionada à outra, né? Uma coisa está interligada, né? Nunca está sozinha, e elas vão se conectando uma com as outras, né? E aqui, mais uma vez, a escala ampliada, né, da cor, né? A medida de, imagina isso aqui em 1000 vezes, million micron, é o tamanho da onda, a gente não vê, mas é uma coisa muito pequena. Eu divido isso aqui 1 milímetro 1000 vezes, aí eu tenho esse valor. Então, a maior aqui, o vermelho, e a menorzinha aqui, o lilás. Tem pessoas que não conseguem enxergar essa cor lilás. E voltando lá à questão do cego, né? Os cegos de nascença, eles não veem nada, eles não veem em claro nem escuro, eles não veem pontos luminosos, eles não veem absolutamente nada. Eu comparo toscamente falando, né, como se eu tivesse aqui uma luz, meu olho fosse aqui o cotovelo, fosse o joelho. O cego de nascença, assim, não tem essa sensação da luz. Mas experimentos já foram feitos e comprovados que eles percebem a cor. E um desses experimentos colocaram vários cegos, né, para fazer esse trabalho. Isso foi feito, não foi feito em um dia, foi feito em mais de um dia. E eles conseguem separar cores quentes e cores frias, né? A gente tem as cores quentes aqui do espectro mais vermelho para o amarelo, né? E essa aqui são as cores mais frias. Eles conseguem separar as cores quentes das cores frias. E depois, continuando o experimento, eles conseguem até fazer essa separação na sequência, né, do arco-íris, né? Consegue exatamente a sequência do arco-íris. Como eles conseguem isso, né? E a pergunta é, como, né? A pesquisa demonstrou que como eles desenvolvem a parte sensorial que não está presente, as outras partes sensoriais são mais apuradas, tanto o tato quanto a audição, o olfato, eles desenvolvem além do normal, né, para compensar justamente a falta da visão. E como a pesquisa foi feita assim, eram blocos de cartolina, né, cada um pintado de uma cor, todas do mesmo tamanho, todas com a mesma textura do material, e ao tocar, isso levou um tempo, né, eles conseguiam sentir a temperatura diferente de cada uma cor, né? A sensibilidade tátil deles estava mais apurada, alguns conseguiam sentir pela temperatura da energia. É a mesma coisa, a gente coloca a mão numa lâmpada quente incandescente, antigamente tinha muito lâmpada incandescente, né? A lâmpada fica super quente, né? Então a luz, ela tem calor. E eles conseguem identificar isso sentindo contato. Alguns conseguiam perceber a vibração do som, porque a luz está em movimento, né? A onda está em movimento, ela não está parada estática no universo. Alguns tiveram a sensibilidade de perceber auditivamente, né, a frequências diferentes, e assim eles conseguem identificar a cor, né? Então, isso é a prova que a luz está presente aqui, ela impacta 100% na gente, né, o tempo todo, né? Essa imagem não ficou boa. Aqui eu queria trazer tentar ver aqui no real, no arco-íris, mas eu fui mexer na foto e não ficou muito boa na hora de trabalhar a imagem. E aí tem aquela questão do preto e do branco, né? Isso já foi feito em vários estudos. E aí a cor começa sendo estudada, né, por vários pesquisadores, né, no decorrer do tempo, né? De muito tempo, desde o tempo lá do Egito, a cor já é estudada. E algumas coisas aconteceram por acaso, né, em descobertas, assim, que muitas descobertas são feitas por acaso. Mas eu não vou entrar nesse detalhe tanto, porque não vai dar tempo aqui na aula, né? Eu quero
falar o básico hoje era essa questão da luz vindo da energia, né? Da gente entender essa questão da luz. Um tempo depois, né, Goethe foi um pintor renascentista, um pouco antes do Renascimento, né? E ele começa também a estudar essa coisa das teorias das cores. E como a luz, né, a gente viu que a luz branca é a soma de todas as cores, o preto é a ausência de todas as cores, porque ela é falta de luz. E por isso a gente não enxerga no escuro, no preto, né? E aí ele faz essa brincadeira aqui de trazer essa imagem, né, em preto e branco. Todo mundo está vendo essa aqui, essa imagem, né? E é a mesma imagem, exatamente a mesma, com a bola preta e a bola branca, né? E aí, qual parece maior, né? A bola preta ou a bola branca, né? E aqui eu coloco aqui elas as duas iguaizinhas, do mesmo, uma do lado da outra, para gente perceber que o branco, ele parece ser muito maior, né? E é por isso que todo mundo, quando vai, principalmente as mulheres, né, coloca usar preto para esconder um pouco as gordurinhas, porque isso está comprovado. Porque o branco, ele define que ele expande as fronteiras, né? É como se ele avançasse o limite do desenho, é como se ele avançasse o limite do espaço. Por ele ser a luz, a soma de todas as cores, ele expande, né? Ele cresce, ele aumenta. Então, essa percepção é muito nítida, né? Quando ele faz essa brincadeira com essas formas, né? Não só com essa, com outras também, que a gente vê como o branco ele avança, né? Ele amplia, ele expande. E aí a gente tem que se prevalecer desse recurso, né? Na hora de usar. E agora voltando para a área da arquitetura, em algum contexto, né? Deixa eu falar aqui, essa aqui tinha que estar na aula da outra semana, mas tudo bem. Eu vou falar aqui um pouquinho. A cor, deixa para falar na próxima, melhor, senão vai confundir. Aqui que eu falei, né, ela tem essa sombra que ela incide e reflete, né? Então eu vou tendo a somatória de todas as cores. E aqui no contexto, né, tem que imaginar que a cor está dentro de uma esfera, né? E por isso a gente tem todas essas cores com ponto de luz e pontos mais escuros. Vamos voltar lá. E para simplificar aqui a cor, ela tem 3 elementos, né? 3 elementos fazem todas as outras cores que a gente pode imaginar. São mais de 3.500 cores que a gente tem. Eu tenho a matiz da cor propriamente dita, né? No caso aqui o azul que eu escolhi para fazer essa exemplificação. Eu tenho a concentração dessa cor, né? Que é a saturação. E tenho a luminosidade, o quanto de luz tem a cor e quanto de luz não tem a cor, né? Na obscuridade, pouca luz, né? Eu vou tendendo a ter o preto, né? Por isso que a gente não consegue ver a cor. Se a gente abre o nosso armário de noite para pegar uma roupa, a gente não sabe direito qual é a cor. A gente pode até saber porque já conhece a peça e tudo, mas não vê a cor. E quanto mais eu tenho luminosidade, ela pode ser mais clara também, né? Então, a combinação desses 3 elementos, eu vou ter todas as cores, todas. Imagina todas, né? Um pouco mais saturação, um pouco menos. Com uma cor, eu vou ter todas elas, né? E aqui é a somatória das cores, né? Que eu tenho aqui as cores primárias e secundárias, né? Diferente de cor luz e cor pigmento, né? Mas isso aqui depois a gente faz uma outra. Isso aqui é um contexto tão básico, né? Todo mundo já está mais esperto nisso, né? E aqui que é legal da gente perceber que a gente não tem só uma cor linear, né? A gente tem que pensar sempre em volume, sempre em espaço, né? A gente sempre é molécula tridimensional, nunca é molécula plana, né? Vamos dizer assim, falando de física.
Então a cor também, imagina ela dentro de uma esfera, né? A luz dentro de uma esfera. Se a luz está dentro de uma esfera, nós temos todas as cores, né? E aí eu vou tendo a saturação aqui, mais claro, mais escuro, né? Quanto mais para dentro, mais claro. Aliás, quanto mais para dentro, mais escuro. E eu vou tendo a luminosidade aqui também da cor. Então eu tenho todas as cores nesse sentido, acrescentando luminosidade e saturação, né? E aí que o que eu falei, quando a gente começa a trazer para a arquitetura esses conceitos, né, de cor, esses conceitos de a cor que tem mais dimensão, a cor que tem menos dimensão, a cor que sobrepõe, a cor que aparece mais, todo aquele conceito de entender o tamanho da luz, o tamanho da energia, né, e por que que ela aparece mais, por que ela aparece menos, a gente começa a aplicar na prática, né? Imagina aquela moldura branca, eu posso trabalhar a moldura branca, preta, e de repente eu quero destacar um fundo ou não, né? Ou o contrário, quando eu faço esse jogo com as cores, aqui fiz só uma simulaçãozinha rápida para ver, né, a percepção diferente que a gente tem. É como se uma estivesse trazendo mais para perto, o outro mais distante. E tudo isso vai aumentar a nossa percepção no espaço, né? Aí na cor no espaço a gente tem a questão de ou o ambiente parecer ser maior, por isso a cor mais clara, né? Lembra do branco que ele expande, né? Ele é a soma de todas as cores, por isso ele parece sempre que passou, né? Depois eu falo dessas imagens, eu achei que ia dar tempo para a gente discutir um pouco. Deixa eu parar aqui a tela.